No podcast de hoje a gente tem uma super convidada, porque no Pode Psi, pode tudo, e a gente trouxe aqui Renata Tost, se eu não vou errar mais os nomes dos convidados, para falar sobre o que é empreender na psicologia. Essa mulher maravilhosa tem uma super história, já conheço a história dela, vocês vão amar. Ela veio aqui pra gente bater um papo sobre como é desafiador. Desafiador é uma boa palavra, mas também prazeroso, satisfatório, e como a gente pode impactar a vida das pessoas quando a gente decide empreender na psicologia. Renata, se apresente, seja muito bem-vinda. Obrigada, É uma super Kelly. honra te receber aqui. E é isso, compartilha essa história dessa psicóloga empreendedora com a gente, que vai ser inspirador, digamos assim. Então, Kelly, empreendedor, esse pra mim funciona assim, de uma forma muito impactante, é forte, né? Porque quando você fala em empreender, você está falando em equipes. Você nunca consegue empreender sozinha, você está falando de pessoas, estar com pessoas. E é impossível você querer empreender sozinha, né? Nós precisamos de parcerias, nós precisamos de supervisões, nós precisamos, enfim, de pessoas. Então, assim, quando eu decidi abrir a Multiclínica Kairos, eu comecei com uma sociedade, né? E não foi fácil. É o jeito mais fácil de começar com Não, uma sociedade? Não, eu diria que assim, se você puder começar sozinha, faça sozinha, dentro das suas limitações, mas comece sozinha, porque é a sua cara, né? É a sua identidade ali dentro da sua instituição. Então, quando você começa com um sócio, dificilmente ele vai pensar como você. São muitas ideias muito diferentes que elas desencontram e se torna desgastante. Sabe, Kelly? Se torna estressante até, principalmente quando aquela pessoa não tem os mesmos valores que os seus. Então, assim, se for o caso de escolher alguém para ser um sócio, tem que estar muito alinhado primeiro os valores, né? Você sabe que eu diria que até uma sociedade com o seu cônjuge é muito difícil? Porque, assim, nós estamos falando de indivíduos. E não existe pessoas que pensam da mesma forma, que têm as mesmas ideias, que têm as mesmas vontades no mesmo tempo. Não, as pessoas são diferentes. Às vezes é o tempo, né? O time que não tá ajustado, né? E aí começam as exigências, começam então, gastos assim, no de primeiro energia. momento, por que você pensou na sociedade? Justamente achando que seria mais fácil, né? Seria, assim, um caminho mais curto. Mas acabou que... Não é mais curto, mas é mais barato, porque tudo é dividido, né? Mas se torna mais caro, talvez, depois a longo prazo, a gente né? sabe que uma sociedade, ela é um casamento, né? Não é, vou abrir uma sociedade, se não der certo, a gente se separa. Não é bem por aí. Porque existem diversos gastos, inclusive os emocionais. Sim. Né? Então, assim, se você vai desfazer uma sociedade, vai gerar um gasto enorme. Não é simples. E desperdício, né? Porque, assim, acaba que todo um investimento, uma mobilização de capital, de mobiliário, de lugar, de espaço, de contrato, tudo isso é dispendioso. E às vezes são os detalhes que a gente não coloca na ponta do lápis. Sim, é tudo muito caro, né? Porque você, como você falou, é o local, são os móveis, contabilidade, CNPJ, tudo isso é tudo muito caro, né? Então, para você simplesmente desmanchar uma sociedade, não é, vai cada um pro seu canto. Não é dessa forma. E normalmente gera um desgaste muito grande, né? Porque é óbvio que ambas as partes vão sentir tudo isso. E assim, alguém vai sair prejudicado, né? Então, assim, se você puder começar, principalmente na nossa área, com consultório, faça. Quanto tempo de formada assim você tinha quando você começou a não, foi montar imediato. Já saindo da faculdade, foi. Já montando a sua clínica. Foi imediato. E você montou consultório ou você montou clínica? Vamos montar um espaço pra gente atender enquanto profissional liberal. Ou você já abriu um CNPJ? Então, aí eu já abri um CNPJ, né? Aí eu já abri o CNPJ
E assim, porque eram 2 consultórios, aí depois nós fizemos uma parceria com convênios. Outra coisa, é muito perigoso isso, porque nós não tínhamos ainda condições de ter os próprios convênios, nem mesmo para entrar nas associações, porque era tudo muito recente. E aí você tem que abrir conta, né? E eles exigem o banco, aquela coisa toda. Então, assim, aí fizemos uma parceria com convênios de uma outra clínica. E isso é óbvio que isso não é permitido. É óbvio que isso não é a forma correta de você trabalhar, né? Porque aí já existe uma outra instituição envolvida. Então foi assim que nós começamos e não foi bom. Não foi bom. Então aí a sociedade foi desfeita e aí eu comecei a minha clínica sozinha. Quanto tempo depois que vocês começaram juntas, quanto tempo você decidiu que não era aquele caminho? Então, eu acho, Kelly, eu não vou me lembrar o certo, mas eu acho que foi... Vocês ficaram acho que um ano, 2 anos por aí, juntas? Por aí. E foi bom no começo, porque, vamos dividir despesas, né? Ótimo, cada um trabalha e tal, a gente paga, divide as contas, beleza. Só que não é só isso. Né? É quando o dia a dia, né? Tem quando eu detalhe. trouxe para você os valores, né? Então, assim, é óbvio que tudo isso está muito envolvido, né? Então, assim, aí ficamos, foi cada um pro seu lado, tudo bem. E aí eu comecei sozinha. Eu falei, agora eu vou começar sozinha. Foi fácil? Não, mas eu diria para você que foi muito mais fácil do que com uma sociedade. Porque, assim, aí já tem, eu vou colocar essa cadeira aqui. E a cadeira ficava lá. Ótimo, vou colocar uma cadeira cor-de-rosa, né? Uma poltrona cor-de-rosa. Ok, tá tudo bem. Então, assim, foi mais tranquilo, né? E a gente sabe que aí tudo depende de você. Já não tem mais ninguém ali, ela vai fazer ou ele vai fazer, não é você. Você vai até delegar. Uma coisa que era muito interessante, assim, porque eu tenho sociedade até hoje, né? Tipo assim, nas 2 clínicas que eu tenho e na terceira que eu tinha, que eu vendia sociedade, tudo era sociedade. E tem muita a questão da divisão do tempo de uso, né? Tem a divisão do tempo de uso, tem a divisão de eu gosto da cadeira mais pra cá. E aí teve uma oportunidade que a gente tinha uma situação e a gente adora um tal do sublocatário. Minha irmã, os sublocatários são assim, vida. Salva, né? Aí tinha uma sublocatária que ela sempre tirava a cadeira e colocava num determinado lugar. Aí uma das minhas sócias, mas por que o fulano botou a cadeira lá? E eu sou muito de boa, velho. Eu olhava assim e falava, aí passava. Aí um belo dia, o meu outro sócio encheu o saco e falou assim, fulana, pelo amor de Deus, é só você pegar a cadeira e colocar de novo no lugar que você quer. Fim, acabou o problema. Não, mas ela vai mexer. Parte do pressuposto que ela vai mexer. Então, às vezes, quando você fala em valores, me vem muito essa coisa na cabeça. Às vezes, não é só os valores. Às vezes, é a picuinha do... E tipo assim, outra coisa que meu sócio falou pra ela que foi engraçado, falou assim, você quer que eu meça pra saber onde tá? Eu não vou ficar, fulana, medindo lá com a trena pra saber onde tava a cadeira quando você saiu, velho. O sublocatário vai mexer, ele tá usando, ele tá pagando. Desculpa, mas é isso. Você tem que aprender a lidar com isso. E aí foi o caminho, foi ali que a gente entendeu que naquela sociedade a gente não conseguia fluir. E aí eu propus de vender a minha parte para eles ou comprar a parte deles, né? No caso dela, porque o outro sócio não queria sair. Então, se eles ficassem, eu vendia a minha parte. Se eu fosse ficar, eu compraria a parte deles. E aí foi o que aconteceu. Ela não quis comprar a minha parte, eu acabei comprando a parte dela. E assim, a minha experiência com desfazer uma sociedade não foi traumática no sentido de brigamos e tal, ficamos inimigas para sempre, não foi esse rolê. Mas não foi confortável. Nunca é. Foi tudo combinado, foi tudo acertado, foi tudo de comum acordo. Mas não foi confortável. Então, desfazer, quando você vai partir para um casamento, você tem que estar decidida a ficar o resto da vida. Porque desfazer não é fácil. Não. E assim, como você falou, gera um gasto de energia emocional muito grande. Né? Porque assim, são muitas coisas envolvidas. É o seu sonho, né? Porque a gente está colocando aqui, quando você está disposta a empreender, você está colocando o seu sonho ali.
Exato. Né? Você está movimentando o seu sonho. Só que não é somente o seu sonho, tem o sonho dos outros sócios. Da outra pessoa. Então, cada um tem a sua forma. Cada um idealizou da sua própria maneira. Então, isso dá alguns embates, isso gera um estresse. No começo é maravilhoso. Todo mundo topa tudo. Mas aí, com o tempo, é igual o casamento, né? Aí, com o tempo, aquilo já não é mais assim, eu não vou relevando mais. Algumas coisas eu já vou me tornando muito assim... Reativo, né? Aquilo O já tempo inteiro eu não reagindo. vou mais ali suportando. E aí aquilo vai gerando um estresse no ambiente, né? Um estresse com os sócios e até mesmo com os próprios pacientes. Porque às vezes você teve uma entrave ali e você já logo entra para o consultório. Né? Então, assim, eu falo para você, se você puder, e eu falo que é necessário muita intrepidez para você começar um empreendimento, né? Você precisa estar bem convicto daquilo. E também não romantizar, porque não é fácil, né? A gente precisa encarar a realidade. Qual é a realidade desse empreendimento que eu estou disposta a começar? Né? O que nós não temos uma recompensa de imediata, né? Um retorno imediato. Tudo gera o gasto, né? Então, assim, é um investimento, né? E esse investimento vai demorar pelo menos, assim, dependendo do negócio, dependendo do tipo de capital, dependendo de quanto capital a gente investe, existe uma média entre 1 e 2 anos para você obter o ROI. Sim. Então, na psicologia, o nosso investimento tecnológico, digamos assim, ele não é tão alto, ainda bem. O intelectual, sim, mas o tecnológico, não. Então, assim, hoje você tem, em termos de tecnologia, um sistema, um prontuário eletrônico, um EPSI, algumas coisas assim tecnológicas, mas bem básicas mesmo de sistema. Então não é um investimento tecnológico, igual se a gente olhar aqui no podcast, né? Olha quanto investimento tecnológico e tal que os meninos têm que fazer. Tipo, as câmeras precisam ser iPhone. O nosso instrumento de trabalho são os lencinhos, né? Isso. E o capital intelectual, que é muito caro. Muito caro. Agora, cada um entra, né, com esse capital, os sócios já entram com esse capital intelectual pago, ou ele vai pagar do próprio bolso. Então, fica difícil mensurar esse ROI, esse retorno do investimento, porque você tem um custo físico de manter o consultório, de manter o CNPJ funcionando, mas não necessariamente o investimento que cada um fez, né, às vezes você fez um doutorado, o outro fez um mestrado, o outro fez só uma pós-graduação, são investimentos diferentes para balizar a clínica no mesmo patamar. Então, como é que você vai medir esse ROI? Como é que você vai medir? Como é que esse retorno vai vir? E aí é o que você falou de romantizar, que para mim foi fantástico, assim. Às vezes as pessoas romantizam que, eu vou começar um negócio e já vou... Não vai. Sim. Até porque eles começam a ganhar dinheiro, né? Eu falo muito isso para quem tá se formando agora. Ele começa a ganhar dinheiro e ele já acha que é lucro. Velho, ele nem pagou a faculdade ainda. Mas eu já paguei. Não, mas você não teve o retorno do investimento da faculdade, você acha que já é lucro. Sim. Não é. Você tá só retornando um investimento caríssimo que você fez. E aí, muitas das vezes, precisa ter isso muito claro. Cara, isso aqui ainda não é lucro, eu ainda tô pagando o investimento que eu fiz. Que não é só a cadeira, o aluguel, o contador. Cara, às vezes, entre 200 e 260 mil reais para se formar em psicologia. É um puta investimento de 5 anos. Sim. E isso a gente não tá falando da especialização. Exatamente. Né? E só assim, da graduaçãozinha ali de leve. É óbvio que é lindo. Quem é psicólogo diz, eu amo ser psicólogo, eu amo a minha profissão. Mas assim, a gente não consegue pagar as nossas contas com amor, né? Eu queria, eu gostaria, não tá rolando. Mas, né, a gente vai ser presa. Então, assim, às vezes eu falo, eu vou abrir um consultório, mas eu só vou atender particular. Peraí, as pessoas já te conhecem? Elas sabem quem você é, né, para te pagar ali aquele valor? Que seja valor social, como tá na moda, né? O valor social, que a gente nem sabe qual é o real valor social, né? Então, assim, as pessoas condenam muito os convênios, mas eu digo que o convênio, ele é um up ali, ele dá uma guinada,
né? Para que você se torne conhecido, para que as pessoas indiquem você. Às vezes você atendeu por convênio, mas aquela que você atende por convênio, vai te indicar, né? Para outros pacientes. E eles vão te pagar, porque foi por indicação. E quando é indicação, eles te pagam. Porque, peraí, eu sei que alguém fez terapia, funcionou para ele. Olha como mudou, então eu quero também para minha vida. Então, assim, eu acho que é aquela questão do romantizar, né? Claro que todos nós gostaríamos de atender somente particular. Mas a forma de você encarar é o que vai fazer a diferença. Quando a gente se forma, ninguém me conhece. E eu começo a atender por convênios, e aí a gente pensa assim, por um lado positivo, vamos ressignificar essa dor dos convênios, né? Porque normalmente é o bicho-papão. É um estágio remunerado? Ah, mas paga tão pouco. Aí, gente, peraí, eu tô fazendo um estágio aqui, né? Eu estou aprendendo. Eu estou lidando agora com a realidade. Porque a gente sabe que faculdade, assim, é teoria. A gente vai aprender, é igual tirar carteira. Não é porque você tirou carteira que você já sabe dirigir, né? Você vai aprender ali dirigindo, né? Com o tempo. Na psicologia é da mesma forma. Prática, né? Com a prática. E o manejo clínico, por mais que a gente, tipo assim, pode vir 20 pacientes com depressão. Sim. Cada um é único. E a riqueza é essa, né? Cada um é uma história, cada um é um manejo, cada um é uma abordagem, cada um tá num momento, num processo, cada um entrou naquele processo por uma razão diferente. Sim. E mesmo que as razões sejam iguais, cada um sente diferente as mesmas situações. Então, assim, eu perdi meu pai. Eu falar que eu perdi meu pai não é a mesma coisa que todas as pessoas da vida que perderam pai. Sim. A situação é a mesma, mas como cada um vivencia é absolutamente diferente. Então, ali dentro do manejo clínico, a gente vai ter o tempo inteiro essa obrigação de receber o novo. É um desafio. Na análise transacional, eles chamam de o olhar do ET. Imagina que você é um ET. Você desembarcou no planeta Terra, agora você está vendo aquilo pela primeira vez. E o convite da análise transacional é você não perder o olhar de ET. Todas as vezes você olhar aquilo como se estivesse vendo pela primeira vez. Eu já sei. Não existe eu já sei na psicologia. Sim. Eu já sei atender essa demanda. Não, você não sabe porque você não conhece o paciente. Sim. Não, você não sabe porque você não sabe a história do paciente. Ele vai chegar ali com a individualidade dele, né? É único, cada atendimento. E às vezes o mesmo paciente que você conhece há anos, sim, todo atendimento pra mim é único. Sim. Não tem, já conheço, já sei como, não sei. E é incrível, porque às vezes a gente pega um paciente que fala, hoje eu acho que eu não tenho nada pra falar. E é o dia que o paciente quase que ultrapassa o horário dele, né? É o clássico. Então, assim, você vê, é como você falou, essa questão, ela é muito, acaba que sendo surpresa, é um fator surpresa, né? Porque ele não sabe, nós também não sabemos. Então, o que é que vai acontecer ali naquele setting terapêutico? Né? Então, quando você tem um olhar voltado para aquele paciente 100%, né? Sem as suas vivências, sem as suas experiências, sem os seus julgamentos, né? Os seus preconceitos. Então, assim, aí gera a riqueza dentro do nosso setting terapêutico, né? Junto àquele indivíduo que está buscando, né, melhorar e evoluir e mudar, e que só ele pode fazer isso. Como diz você, só o paciente pode gerar a mudança, né, dentro dele. E a partir da mudança interna, é óbvio que a mudança externa, ela natural. Acontece. Eu falo pra eles, mas o fulano tá diferente. É engraçado, não tá não. O fulano é o mesmo, você tá diferente. Você já reparou que agora você não faz mais isso? Você já reparou que agora você não implica? Você já reparou que agora você já pensa nisso de uma outra forma? É mesmo. Então, mude você, que naturalmente a tua relação com o que quer que seja
vai mudar. Sim. A sua forma de olhar, né? As suas lentes, elas serão limpas. Né? E assim, a gente sabe que o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, tudo são fatores essenciais para que haja o crescimento na vida daquele indivíduo. Eu quero aproveitar essa sua fala, né? Autorresponsabilidade. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, né, no lugar do empreendedorismo, da psicologia, eu tenho uma resposta para mim, mas eu vou perguntar a sua como se eu não soubesse, não tivesse uma resposta, então eu estou realmente ouvindo pela primeira vez. Nesse ramo, nesse segmento de negócio, vamos dizer assim, nós somos prestadores de serviço, nós prestamos um serviço de saúde mental, ponto. Neste segmento que você atua como empreendedora, você tem a sua empresa, você tem funcionários, você tem os colaboradores, você tinha uma sócia, agora você tem um sócio-orido. Existe autorresponsabilidade? Óbvio que sim. Sua, mas olha o contexto. Mas aí você tá falando... Enquanto empresa, enquanto sócio, enquanto empreendedor, enquanto colaborador, enquanto funcionário. Quando a gente fala dessa questão da autorresponsabilidade, eu estou trazendo para mim o que eu vou fazer diante das variáveis que nós encontramos na nossa empresa. Então tá, vou ser mais específica na minha pergunta. Por favor. Ainda. Das coleguinhas que atende com você, Sim. Sendo contratada, sendo parceira, sendo sublocatária. Existe autorresponsabilidade enquanto eu não tô falando das pessoas, mas enquanto negócio. Você percebe um movimento dentro desse nosso segmento? Não. Porque a fulana não isso, porque a fulana Sim. não briga pela gente, porque a fulana... Tipo assim, tudo que tá ruim na vida deles, a percepção que eu tive, tá? Vivenciando esse processo. Sim. A responsabilidade é do outro, não é minha. E olha que bizarro, a gente vende isso e a gente não pratica. Você sabe como é que eu chamo isso? Síndrome do Éden. Me conta, porque essa nunca... Você conhece a história de Adão e Eva, né? Então, Deus pergunta para Eva, Deus pergunta para Adão: por que você comeu o fruto? Foi a mulher que o Senhor me deu, né? Foi aí ela. Ele vira para Eva, foi a serpente. Ou seja, a responsabilidade nunca é sua. Porque foi ninguém obrigou ninguém a outro, comer, né? Eu ofereci, você comeu porque você quis. Quer dizer, foi culpa do outro. Peraí, e eu? Onde é que eu me encontro aí nessa responsabilidade? Peraí, eu sou o responsável. Né? Então, quando você fala ali eu escolhi dos colaboradores, comer, mesmo sabendo que não podia. Não interessa quem me ofereceu. Porque quem foi que enfiou goela abaixo? Entendeu? Então, peraí. Mas por exemplo, eu tenho a Maria Clara. Maria Clara, ela é a recepcionista, né? Então, peraí, Maria Clara, como é que você fez isso daqui? Eu estou responsabilizando a Maria Clara em algo que eu deveria ter observado, verificado. Vamos colocar as guias, né? Vamos colocar guias, né? Como é que essa guia glosou? Peraí, mas e a minha responsabilidade? Como é que eu assinei sem observar? Né? Então, eu preciso me colocar como responsável diante da minha empresa. Não são os meus colaboradores. Não são os meus pacientes. Sou eu. Então, quando você tem um empreendimento, você decide ter uma empresa, você tem que estar convicta, você tem que estar certa de que você é a responsável. Somente você que precisa fazer dar certo. Né? Porque hoje você está com um colaborador, óbvio, amanhã ele tem uma outra proposta, ou ele decide abrir a própria clínica. Então, assim, o sonho é seu. Como é que você vai responsabilizar o outro pelos seus sonhos?
Então, se você tem um sonho, faça aquele sonho acontecer, mas não responsabilize ninguém. Ah, eu não consegui por causa de fulano. Não, você não conseguiu porque você não fez o que deveria ter feito, né? Então, assim, quando você tem essa percepção, é muito mais leve. Porque, peraí, se isso não aconteceu, foi porque eu não dei o meu melhor. E quando você tem uma empresa, você precisa estar envolvido com aquela empresa. Ela não vai caminhar sozinha. Né? Você precisa estar ali, você precisa estar acompanhando. Supervisão com os seus colaboradores. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Né? Então, assim, hoje eu estou com uma outra equipe, nós estamos com o Espaço Luz. E esse Espaço Luz, ele tem professora particular, professora de inglês, fisioterapeuta que lida com crianças com diversos transtornos, uma psicóloga especialista em crianças também com dificuldade de aprendizado, autismo, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, né? Então, assim, tem uma equipe formada ali para essas crianças. Legal. E eu fico na minha área que eu amo, né? Que é o EMDR. E a terapia, TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Mas mesmo assim, eu como responsável pela Multiclínica Kairos, porque é o meu sonho, eu preciso estar acompanhando, eu preciso estar sabendo tudo que está acontecendo, né, ali. Porque é a tua responsabilidade fazer com que o seu estar negócio por se dentro do que está desenvolva. acontecendo, Isso. né? Então, assim, não é deixar as coisas acontecer, não. Eu preciso estar nesse movimento e não deixar que se movimente sozinho, né? Então, assim, quando você decide, realmente, agora eu vou pro meu sonho, pode ir, vai dar certo, né? Mas você tem que ter a consciência de que é você. O sonho, ele é seu. Então, quem precisa fazer acontecer é você. Autorresponsabilidade. E quando Porque a gente fala de auto né? Eu gosto de falar sobre isso, porque assim, todas as experiências que eu tive foram no sentido de, tipo assim, a culpa é de alguém, não é minha. E vi dono de clínica responsabilizar várias situações menos a si mesmo. Tipo assim, eu sou responsável por isso ter acontecido, pelas decisões que eu tomei. Sim. Mas a gente não aceita que é processo. E aprendizado, né? E aprendizado. A gente precisa Mas me conta um pouco mais dessa, tipo assim, hoje no espaço, gente, no espaço Multiclínica Kairos. Kairos é tempo oportuno. Me conta, lá vocês tinham só o atendimento psicoterápico e agora expandiu para esse Espaço Luz. Me conta mais um pouco sobre isso. Essa parte eu não sabia. Então, assim, dentro do mesmo espaço, agora você tem esse nível de atendimento multidisciplinar para crianças. É uma parceria. Entendi. Né? É uma parceria de uma equipe que, assim, muito empolgada, me procuraram e queremos estar aqui com você. Falei, então eu estou aberta para estar com vocês também. E essa questão de sublocação é ruim, assim, não é muito confortável, porque como você falou, aquela pessoa ela não tem nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso ali na sua empresa. Então ela entra, atende e vai embora. E eu falei, não agrada muito o meu coração, eu não gosto muito, né? E aí apareceu essa equipe muito disposta, eu falei, olha, cedo aí, quantos consultórios vocês quiserem. Os horários são esses, disponíveis, e fiquem à vontade, né? Então, assim, é lindo o projeto. Então, assim, e aí algum psicólogo da sua clínica já se envolveu ou só os psicólogos deles? Sim, e aí vocês têm essa parceria? Não. Inclusive, a psicóloga que está envolvida no Espaço Luz já era da clínica. Ela já fazia atendimentos com crianças, né, com dificuldade de aprendizado, autismo. Então, assim, ela foi convidada, nós fomos convidadas para fazer parte também desse projeto, né? Legal. Então, assim, eu cuido desses pais, dessas mães com essas crianças, porque quando você pega uma criança com
algum tipo de transtorno, né? TDAH, TOD, ou mesmo as síndromes. Quem é que cuida desses pais? Quem é que cuida dessa família? Né? Eles chegam esgotados, cansados e sem esperança. E muito sofridos, né? Muito, porque é como se não houvesse esperança para aquela criança, para aquela família. Vocês estão fadados Na verdade, ao tem fracasso. uma coisa, na minha percepção, tem uma coisa mais profunda ainda, que tem o luto. Sim. O luto da criança idealizada. Que eles não têm espaço para falar, porque quem dá permissão para um pai falar assim, eu preciso matar aquele filho que eu idealizei para que o filho real nasça? Porque se o filho idealizado estiver ocupando aquele espaço, não tem espaço para o filho real. E aí ele luta contra, porque ele quer pegar aquele ideal e enfiar no menino, e não vai acontecer. Então é preciso abrir mão, ceder espaço, né, para que esse filho que eu idealizei, com cachinhos dourados, Sim. mega inteligente, não sei o que, para o meu filho do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria. E quando eu escuto, né, a fala, assim, a minha melhor amiga, a filha dela tem autismo grave. E muitas das vezes não tem esse lugar de fala do que era o meu ideal, né, quando eu estava gestando essa criança, até o diagnóstico, e não permitir que aquele ideal dê espaço para a criança real. Todo mundo sofre. É um luto. E é um luto constante, né? Todos os dias. E permitindo que algo fique para que esse filho real venha. Sim. E assim, a gente tem com crianças, né? Com transtornos, que existe esse sofrimento, sim, existe esse luto. Enquanto ele não for cuidado, tratado, esse luto vai existir. Porque, como você falou, sempre haverá aquele ideal, mas aquele ideal nunca vem. Então eu estou sempre enlutado. Falamos das crianças com altas habilidades. Existe um sofrimento gigantesco. O pai fica feliz quando ele recebe o diagnóstico que o filho tem altas habilidades. Pronto, meu filho é um gênio. E aí existe o sofrimento daquela criança. Lidar com genialidade, né? E o sofrimento daquela criança porque ela já se sente extremamente cobrada. Eu preciso fazer tudo perfeito. Eu preciso ser o melhor em tudo. Mal sabe que ele é gênio num segmento, ele não é gênio em todos. Mas é a ideia que Mas que se ele falha num, é como se invalidasse aquilo no que ele é. E quem é que dá essa informação para esses pais? Quem é que dá informação para um pai, para começo de conversa? Exatamente. Dizer, como é ser pai? Tipo assim, vamos voltar Exatamente. aqui. Isso a gente tem tá uma falando escola para pais, pelo amor de Deus. É aí que entra a questão, né? Aí que entra o psicólogo. Quem é que orienta esses pais? E a gente não está falando também com criança só com altas habilidades, com transtornos. Uma criança normal. Eu ia falar isso Será agora. que essa criança, ela tem um pai, tem uma mãe, ou ela é uma órfã de pais vivos? Quem é que está orientando essa criança? Quem é que está colocando limites para aquela criança que é imatura, que ainda não consegue tomar decisões assertivas? Quem faz isso? Hoje os pais têm medo. Eu tenho medo de ser pai, eu tenho medo de ser mãe, eu tenho medo de errar. Né? Quando nasce uma criança... A diretoria ali diz que também tem medo. Quando nasce uma criança, já nasce a culpa. Entende? Imediatamente, a mãe já se sente culpada, o pai já se sente culpado. Leio um monte de livros, um monte de informações, e agora eu faço o quê com tudo isso? Né? Então, quem é que leva, né, esse alívio? Não, esse não bálsamo. Não. Vamos imaginar uma situação hipotética onde esse pai e essa mãe cumpriu lá todos os protocolos, não sei o que, nananã, fez tudo direitinho, disse os nãos, voltou pra dormir, deu carinho, deu limite, fez tudo bonitinho. Aí o ser humano vira um adulto. Alguém te ensinou a ser mãe de adulto? Que eu até hoje tô tentando aprender. E pra sempre. Porque eu brinco que criança, pra mim, foi muito mais fácil.
Porque eu sabia algumas coisas básicas que eu tinha que dar comida, que eu tinha que botar pra dormir, que eu tinha que levar no médico, que eu tinha que levar na escola. Se era bem feito ou mal feito, não interessa. Eu sabia que eu tinha que fazer isso e eu fiz. Levava no médico, dava comida, tinha uma casinha, uma caminha confortável e tal, dava limite, dava educação, ensinava ali os negocinhos e tal. Beleza, ali eu sabia o que fazer. Aí vira adulto. Você sabe o que fazer? Porque até hoje eu não sei. A minha já tá com 25 anos e eu ainda não sei o que fazer. Kelly, eu sou mãe de 3 filhas adultas. As 3 são casadas. E sou avó de 4 netinhos. O que é ser mãe de adulto, filhas casadas? O que é ser avó? Eu digo pra você. Tô querendo aprender, mas minha filha não colabora, hein, Manu. E você percebe a mãe quer ser que vó. A cada fase a gente vai passando de nível. Então, assim, você vai aprendendo no processo. É um processo. Mulher, você da não mãe de nasce adulto pra mim tá sabendo. mais difícil. Desde os 19, 20, 21, 22, 23, 24, assim. Tem 6 anos que eu tô tentando aprender esse Não, e daqui rolê a aí pouco, de ser então, mãe de eu adulto. pergunto pra você, qual tá sendo a dificuldade de ser mãe de adulto? Porque eu não sei qual é o meu papel. A dificuldade não é com ela, é comigo. Porque eu já não sei mais qual é o meu papel. Porque quando eu entrei na crise do ser mãe de adulto, o que vinha na minha cabeça era assim. Até onde é abandono e até onde é sufocar. Porque se eu fizer demais, eu tô sufocando e impedindo de viver, de crescer. Se eu deixo pra lá porque é adulto, porque tá com córtex pré-frontal mais formadinho, é um abandono. Então, qual era o limite do abandono e do impedir ela de viver porque eu estava sufocando? E você perguntou isso pra ela? Não só perguntei, como eu informei que eu estava em crise. E ela? Aí ela virou pra mim e falou assim, oxi, eu tô reclamando de nada. Eu disse, mas o problema não é com você não, o problema sou eu. Eu não sei qual é o meu lugar agora na tua jornada. E provavelmente eu vou fazer merda. Então assim, eu vou fazer merda. Vai chegar lá na frente e falar, porra, minha mãe cagou aqui. Beleza, saiba que eu errei porque eu não sabia o que fazer. Eu comuniquei com todas as letras. Autorresponsabilidade. Eu estou errando com você. Eu estou falhando com você por pura falta de competência. Eu não tenho competência pra isso ainda. Kelly, porque até... Pronto. Isso é ser mãe de adulto. Mas aí até ela chegar num momento em que eu aprendesse... até eu chegar um momento que eu aprenda a ser mãe de adulto, ela vai estar em outra fase. Quando eu aprender, que vai ser mais ou menos daqui a uns 10 anos, ela vai estar numa outra fase, ela vai estar sendo mãe, aí eu não vou saber meu lugar de vó, porque eu vou querer interferir, eu vou querer catar os meninos, levar pra minha casa dar chocolate na hora do almoço. Eu vou ensinar todos os palavrões que eu sei falar e vou aprender uns pra ensinar também. E aí o marido vai ficar feliz? Ela vai ficar feliz? Não vai! Eu não vou saber qual é o meu lugar. Vou começar tudo de novo. E eu digo pra você, o seu lugar de ser mãe de adulto é encarar o seu filho como adulto. Ele toma as próprias decisões. Não é você tomar as decisões pra eles. Num pré-pós-adolescência, 19 anos, não é ainda capaz de fazer, de tomar decisões com tanto requinte de detalhes. Ele não tá formado, porque o Valon, ele fala que lá pelos 28 anos é que a gente vai estar realmente adulto. Sim. Com 19 a sociedade diz que ele já é, mas ele não tá ainda capacitado, porque ele ainda tá vivendo as inseguranças dele de criança, porque ele ainda não... Porque pensa comigo, Renata, do 0 aos 10 é criança, dos 10 aos 20 tá aprendendo a ser gente, dos 20 aos 30 tá virando adulto, tá virando gente de verdade. Dos 30 aos 40, eu acho que, olhando pra mim, pra minha jornada, dos 30 aos 40, eu posso dizer, aqui eu realmente estava no controle. Porque pra trás, até os 30, ai do céu. Aí você vê fazendo merda, você tem que falar, porra, eu tenho que deixar porque tem que experimentar. Foi nessa hora que eu surtei. Eu tenho que deixar fazer as merdas pra poder aprender. Mas até que ponto é abandono? Como é que você era com 19 anos? Parindo, já tinha um filho pra criar, minha irmã. As suas experiências. Olha, com 19 anos eu tinha uma filha de 1 mês. O que eu tava fazendo, Renata? Merda?
Entendeu? Tava fazendo cagada na vida. E o que você pode falar para sua filha é passar as suas experiências. Um filho com 19 eu já queria que ela tivesse um filho também, então você for. Existe assim alguém que a gente observa um certo controle, né? Eu preciso controlar tudo. E isso vai gerando uma ansiedade muito grande, né? Então, aí assim, eu entrei no lugar de eu não posso controlar ela. Se você acha que pra mim é fácil olhar para as minhas filhas e cada um ali fazendo as suas coisas e eu ter que ficar calada? Sim, porque da mesma forma que eu tive o direito de errar, elas também têm o direito de errar. Agora, quando elas chegam em mim e me pedem um conselho, é porque elas estão prontas para me ouvir. Agora, quando eu começo a falar e dar pitaco sem que ela me pediu, me solicitou, ela não vai me ouvir. Ela não me pediu. Então isso é você não respeitar o território do outro, sabe? Então nós temos que aprender quais são os nossos limites. É muito difícil. Quando a filha te pergunta tudo, eu falo tudo. Tudo. Mãe, faço isso, faço aquilo. Tudo. Mãe, eu falo, minha filha, larga de ser insegura, vai lá e faz um monte de merda lá na vida. Eu coloco a minha opinião. Agora, ela vai decidir o que ela vai fazer com a minha opinião. Entendeu? Se ela vai acatar, se ela vai ouvir. Não, mas eu acho que é melhor assim. Eu tive que ser a mãe assim, que sabe, tipo... Porque como eu fui muito controladora na infância e tal, teve um momento da vida que eu saquei que tava over. Que ela dependia muito de mim, da minha aprovação. Quando eu saquei isso, eu comecei a... Mãe, que roupa eu vou? Não sei. Mãe, mas se você não falar, eu não vou saber que roupa eu vestir. Aí eu ficava assim, tá, bota as duas. Bota essa, bota as duas que você pensou aí, porque sempre tem duas opções, né? Bota as duas. E aí, o que você achou dessa? Aí eu ia construindo nela a capacidade dela decidir. Porque pra mim tava pesado ter que ficar dando, né, e pra ela também, porque você já pensou ela não conseguir decidir algo simples em função da minha opinião. E a gente sabe, eu também fui uma mãe muito controladora na infância das minhas filhas, por medo delas passarem o que eu passei, né? Então assim, eu falava tudo, absolutamente tudo, de sexo, mãe, isso aqui é assim, 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 pronto. Então assim, até esses dias eu conversei, filhas, existe alguma coisa em mim que incomoda? Porque nós podemos fazer isso. Nós também somos humanos, a gente também tem os nossos medos. Nós não somos super poderosas e sabemos de tudo. Nós também temos as nossas fraquezas, as nossas inseguranças. E é muito importante quando a gente passa isso para os nossos filhos. Porque eles entendem, eu também posso errar. Minha mãe errou. E ela não esconde. Ou seja, nós nos alinhamos. Então, ela olha para você e pensa, ei, se ela chegou aqui, eu também posso. Porque ela não chegou porque ela é boa, porque ela não errou. Não, ela chegou errando também, tendo medo, tendo as suas inseguranças. Então, eu também posso. Minha filha chegou num momento, assim, de tomada de decisão na carreira dela, que ela queria tomar uma decisão lá que ia impactar muito, assim, ela ia ficar desempregada. Aí ela chegou pra mim e falou assim, ai mãe, não sei se eu vou, não sei. Eu, na pior das hipóteses, vai. Faz umas merda aí na vida pra você ter história pra contar. Aí ela ficou me olhando assim, você tá mandando eu fazer isso? Não, mandando não, eu tô dizendo que você tem a liberdade de fazer merda, porque você tem respaldo. Você tem onde morar, você tem o que comer. Minha filha vai experimentar a vida, vai ficar desempregada também, vai, sabe, vai fluir na vida correndo riscos. Você pode, um risco. Você tem direito. Mas se não der certo, corre o risco. Eu não falei pra ela ir, não, porque a Kelly, controladora, ela é seguro. Eu disse que vai correr risco. Vai experimentar, vai aprender coisas diferentes. Deu uma merda muito grande, vai lá, deixa a porta aberta, faz tudo direitinho, não caga com a vida de ninguém, pra você ter uma porta aberta pra voltar. Sim, sim. Faz as coisas direitinho, corre o risco. É melhor pedir perdão do que permissão. Pede perdão e pede pra voltar, se for o caso. Mas, cara, como é que você vai viver uma vida que você tem uma coisa que eu não tive, que era respaldo pra errar? Então eu errei, eu me lasquei na vida pra você ter a possibilidade
de cometer seus erros com segurança. E tá com tudo bem, margem né? Quando você de traz segurança. essa leveza, aí eles começam a ficar mais ousados, mais corajosos, sabendo que é óbvio que vai ter medo. Vai. Né? Não tem sucesso pessoas que não tiveram medo. Pelo contrário, pessoas que tiveram muito medo, mas não cederam ao medo. Pegou na mão do medo e falou, vamos comigo. Não vou ficar aqui com você. Né? Porque se eu fico aqui com você, eu nunca vou saber se vai dar certo ou não. Então, pega na mão do medo e vai. Errar é óbvio. Né? Quem é que não erra? E você, quando erra, pronto, errei, já sei que aqui eu não vou cometer mais esse erro. Então, são as nossas experiências, eles também têm o direito de ter as próprias experiências, de saber o que vai dar certo para eles ou não, porque o que deu certo para você, talvez não dê certo para ela. Na clínica, você tem essa postura assim, mais controladora ou mais mãezona? Mais, vou cuidar de vocês tudo aqui, darará. Depende do paciente. Não, com as colaboradoras. Com as meninas? É. Não, assim, eu procuro dar uma autonomia para elas, né? Inclusive para Maria Clara, eu não fico lá em cima, não. E inclusive o número de guias com glosa é pouquíssimo, Kelly. Isso é raríssimo. É raríssimo. Que bênção, né, né? senhora? É, porque a gente sabe o quanto é alto, né? Uhum. O índice de glosas, por falta de O maior atenção. medo do convênio é, tipo assim, já paga pouco, já é difícil, demora 3 meses pra pagar, ainda glosa, E tudo que eles querem é reter seu dinheiro, né? Lógico. Então, assim, a gente sabe que um erro mínimo é motivo de glosa, porque eles querem reter aquele dinheiro. Então, assim, eu dou autonomia. As meninas do Espaço Luz, aí, assim, elas fizeram uma inauguração e eu levei uma palavra, mas eu fui como convidada. Eu falei, gente, o espaço é de vocês. Fiquem à vontade. Eu não sou, não, controladora não, mas aquilo que eu vejo que eu posso contribuir ou que eu posso dar um alerta, aí eu vou. E eu ajo com as minhas filhas da mesma forma. E lá, a gente estava falando muito assim da questão dos valores. Quais são os valores que são importantes que você, assim, por exemplo, eu vou começar uma empresa, eu não sei a minha carta de valores. O que você, enquanto empresária, diria que é importante para uma pessoa que está começando, ou que quer começar, ou que tem medo, né, de começar, mas que é importante ter ali como princípio? Porque os valores são o que vão nortear. Então, ter essa clareza, né, de quais são os meus valores é muito importante. Você que, né, já trilhou o processo, 2 ou 3 valores que você diria assim que é extremamente importante ser observado, que ainda que não esteja no centro da carta de valores, mas que sejam importantes de serem observados. A honestidade. E que você pratica lá. A honestidade e a transparência. Sabe, assim, quando eu falo de honestidade, eu tô falando que é necessário que você seja muito honesto naquilo que você vai realizar, né? Daquilo que você vai propor dentro da sua empresa. E a transparência, sabe? Diga, mesmo que seja muito difícil, Mesmo mas que seja ruim. Às vezes, porque é tão difícil a gente receber algo, uma negativa, por exemplo, de algo que a gente fez. Não é fácil, mas às vezes essa negativa, ela vai evitar uma série de transtornos. Entendeu? Então, assim, ao meu ver, é justamente a honestidade e a transparência. Dentro da Kairos, nós prezamos muito pela família, pelos valores daquela família que nós estamos atendendo, tá? Porque cada família tem os seus valores e os seus princípios. Não existe um padrão. E não sou eu, enquanto profissional, que vou padronizar isso para aquela família. É a família quem vai decidir. E a nossa função é respeitar, mesmo que não sejam os meus. Mesmo que eu não concorde, porque eu não estou ali para concordar ou discordar, né? Eu estou ali para facilitar, né, aquele processo da vida daquele paciente ou daquela família. Então, o que nós prezamos muito são os valores daquela família, daquela criança, né, da família daquela criança que nós estamos atendendo. Porque às vezes a gente fala, mas questão de religião. Ei, a religião dessa família é essa, nós precisamos respeitar. Não interessa qual a religião. Mas não é a minha. Mas é a dele. E ele precisa ser respeitado,
dentro daquilo que eles escolheram como valores, como princípios dentro da família deles. Então, assim, eu sempre reúno com as meninas e eu bato nessa tecla diante dos casos clínicos das supervisões. A gente está sempre trazendo isso, né? Então, eu não quero que você aconselhe aquela família. Não é para você aconselhar aquela família. É para você entender aquele nicho, né? Aquele núcleo familiar, como é que eles funcionam, qual a realidade deles, e respeite. Se a criança chega, ou o adolescente chega com uma ideia, uma ideologia, traga esses pais e ouça esses pais. Entendi. Né? O que esses pais estão pensando sobre aquilo? De onde vem, né? De onde nasce? Porque é importante, óbvio, onde se cria, né? Onde é a fonte, onde é o manancial dessa coisa que a criança está manifestando. Eu nunca gostei de atender criança. Assim, eu atendi durante 1 ano, mas eu nunca gostei. Porque pra mim era muito mais interessante entender a fonte. Então eu gostava sempre que alguém atendesse a criança e eu atendia os pais. Porque essa fonte, esse lugar de onde estava, né, enfim, palavra nascendo é meio complicada de ser dita, mas que estava nascendo a raiz daquele problema. O problema não nasceu na criança em vias de regra, mas ele vem de algum lugar. Ele vem de uma formatação pré-estabelecida que essa criança é inserida e reproduz. Aí óbvio, chega lá no consultório, eu não sei se você viveu essa realidade, mas nesse 1 ano que eu atendi criança, o pai, a mãe ou a babá ou o motorista largava na porta e voltava pra buscar. Eu falava, véi... E resolva a vida do meu filho. Não, é nós tudinho aqui, ó. Kelly, eu sou formada em pedagogia, psicopedagogia, trabalhei em escolas, na coordenação, então eu recebi muitos pais e muitas crianças. E aí quando eu fui para psicologia, é óbvio, eu fui atendendo crianças, né? E é da mesma forma que você falou. Então assim, 45 minutos resolvo a vida do meu filho. Dê um jeito nele. O problema é dele, não é meu, né? Eu também, hoje eu atendo adultos, né? Eu não atendo crianças, não é porque eu não gosto, é porque eu sei a necessidade de orientar esses pais, porque eles também estão perdidos. Eles não sabem como fazer. Quando você vê a gama de informações que nós temos hoje, a criança não pode ser frustrada, porque essa frustração vai gerar um trauma. Então, deixe que essa criança faça o que ela quiser. Aí você vê um monte de pais, eles se separando porque tem 3 anos desde que esse menino nasceu, eles não dormem mais na mesma cama, porque quem dorme é a criança. É a criança. Quem manda é a criança. Eu tive casos de crianças que estabeleciam que resolviam as férias daquela família. A criança, quem manda. E os pais, apavorados. Obedecem por quê? Por medo. Mas o meu filho, ele vai entrar em depressão. O meu filho, se eu disser não pra ele vai gerar um trauma. Né? Ele tem crises. Mas por que ele é ansioso, ele tem crises? Porque ele tem que assumir um papel de adulto dentro daquela família, porque ele que tem que decidir as coisas. Cadê? Onde estão os adultos? Onde estão os pais? Nós não somos cachorrinhos. O cachorrinho é assim, ele já tá andando, ele já não precisa, ele faz tudo sozinho, ele não precisa da mãe. O ser humano não. Ele precisa de uma mãe, um pai ou alguém que represente esse papel de mãe e pai na vida daquela criança. Porque é isso que vai gerar segurança. São os limites que geram segurança. São as frustrações. Você não precisa gerar uma frustração. Deixe que elas aconteçam naturalmente. Mas não evite isso na vida do seu filho. Deixe que ele passe por frustrações. Eu adoro criar umas frustraçõezinhas assim, propositais, pra ver como é que as pessoas reagem, entendeu? Tipo assim... Sim, mas a gente, você sabe que na vida do ser humano, isso é muito automático.
Né? Porque o fato de alguém dizer não pra mim já me gera uma frustração. É interessante, assim, né? Você vê assim, os caráteres se revelando, as posturas, os valores se revelando enquanto rolam as frustrações. A gente sabe que assim, Interessante! quando você já vai pra recepção receber o seu paciente, você já sabe, já fez uma leitura de como ele chegou, o semblante dela, a performance física, tudo a gente já consegue fazer uma leitura. E aí é óbvio que naquele momento, quando a gente vai para o setting terapêutico, você já sabe, porque você já conhece aquele paciente. Você já sabe o que vai deixá-lo assim desconfortável, frustrado, nervoso ou querendo te controlar. Eu não tenho problema nenhum com paciente que me chama durante os finais de semana. Tô aqui, me ajuda. Não tenho, porque isso é muito bem estabelecido em consultório. Né? Porque a minha forma de trabalhar é essa. Você caminha com as suas pernas. Eu te dou aqui a munição. Vou te dar os recursos e você vai colocar em prática. Né? E não criar a dependência. A gente tem hoje uma dificuldade porque muitos profissionais criam a dependência. Você tem, assim, modelo ou uma ideia de formação dos terapeutas que atendem lá ou não? Assim, como é que eu posso dizer? Deixa eu explicar melhor. Você tem alguma diretriz dentro da sua empresa, da Kairos, de colocar todo mundo na mesma página, não, né, todo mundo na mesma abordagem, todo mundo no mesmo modelinho, não isso, mas todo mundo dentro de um modelo de funcionamento, de educação continuada, enfim, de processo de desenvolvimento das pessoas que atendem lá, das colegas que atendem lá? Não. Por quê? Porque isso é muito relativo. Né? A gente sabe que depende muito de quem é aquele profissional, de quem ele é como indivíduo, como ser humano. É aquilo que eu falei pra você. Se ele se formou para ganhar dinheiro, você vai ter um profissional ali. Se aquele profissional se formou em amor e ali o desejo dele é poder contribuir de alguma forma na melhoria de um outro ser humano, ele vai funcionar de outra maneira dentro da sua instituição. Eu já peguei profissionais com mestrado, muitos anos de formação, e peguei profissionais que acabaram de se formar. E o diferencial foi enorme. Tipo assim, hoje eu prezo por isso. Quem é aquele profissional? Que profissão é essa que ele escolheu ou ele foi escolhido pela profissão de alguma forma? Né? É relativa, por isso que eu te falo, tem bons profissionais que têm doutorado, tem outros que estão saindo e são excelentes. E eu tive boas experiências com esses recém-formados. Eu tô perguntando isso, mas no sentido assim, de quando eu te perguntei, né, uma pergunta vai sendo encadeada pela outra. Quando eu pergunto dos valores, a clínica, o atendimento, aquele estabelecimento, ele cria uma cultura, né? Uma cultura dentro desses valores que são os principais que você citou aqui para mim, que são a transparência e a honestidade. Dentro dessa cultura, permeada pela transparência, permeada pela honestidade, é óbvio que quando você contrata, você já faz esse filtro. Mas e a continuação disso, né? O ajustamento da performance dele dentro de um alinhamento. Porque aqui a gente está falando de empresa. Quando a gente fala de empresa, a gente precisa entender que essa empresa tem um modus operandi. Para além daquele profissional. Ele vem com uma realidade, ele vem com uma metodologia, ele vem com uma bagagem, ou ele vem sem bagagem. Mas o alinhamento disso para você, enquanto empresária, dona deste negócio, dona deste segmento, né, que já está expandindo para parcerias, que já está, né, num processo de expansão mesmo do teu negócio, porque eu tô perguntando isso porque muitas das vezes é um dos gargalos do dono da clínica. Alinhar. Nós chamamos isso de reunião de alinhamento. Entendeu? Com os psicólogos é a supervisão. Com a equipe, porque aí, claro, você vai ter fisioterapeuta. Então, assim, casos clínicos não são levados, né? Porque a gente sabe que isso somente entre psicólogos.
mas com os outros profissionais, psicopedagogos, neuro, nas reuniões de alinhamento. Entendi. Então, ali é feito o treinamento, é colocado a visão da empresa, como a empresa trabalha, entende? Qual o funcionamento, aí elas são realizadas justamente nessas reuniões. E a gente sabe que sem essas reuniões, é cada um para um lado, né? Cada um faz o que quer, o que pensa. E peraí, e essa empresa é de quem? Quem é que determina e estabelece? Mais do que isso, porque essa empresa, ela é um corpo, como é que eu posso dizer? Ela é um corpo, eu vou usar uma palavra que eu gosto de usar muito no meu dia, ela é uma energia pulsante independente. Ela é um CNPJ, ela é uma pessoa jurídica, então ela não é a Renata. Ela é da Renata, mas ela não é a Renata, ela não é os colaboradores, ela não é a funcionária, ela não é os clientes, ela é uma pessoa. Que a junção disso tudo forma uma individualidade daquela energia que é a Kairos. Essa individualidade, ela é mais do que isso, né? Mais do que... Como que eu vou fechar essa equação aqui? Como essa equação quer e deseja caminhar na vida e ser vista por quem está de fora. Hoje, assim, conversando com muito psicólogo, conversando muito nesse lugar como é que eu posso dizer? Desse alinhamento de que nós somos para além só do profissional psicólogo, mas nós somos um empreendedor. Sim. E nós precisamos ver a nossa formação, a nossa profissão como um negócio. Acima de tudo como um negócio. E é a grande dificuldade, Renata, de ver esse processo como um negócio. Um negócio, ele visa lucro, né? Ele tem que ter um resultado financeiro, um balancete financeiro positivo. Ele tem que gerar resultados técnicos positivos para ter um resultado financeiro positivo. A gente trabalha com esse objetivo. E no meio do caminho, a gente está fazendo bons atendimentos, bom alinhamento. Então, quando, né, nesse processo, no próprio podcast, nas mentorias, em todo o processo que eu venho desenvolvendo com psicólogos, a grande maioria da dificuldade é de ver, perceber e sentir isto como um negócio. Sim. E como um negócio precisa ter esse alinhamento, precisa saber onde quer chegar. E aí, eu vou te deixar com as palavras finais dessa conclusão, dessa reflexão sobre a psicologia como um negócio. Então, assim, o que vier no seu coração, que você achar que você possa contribuir com os nossos colegas que ainda tem medo, que ainda tem dificuldade, que ainda acha que não é pra eles, que ainda acha que não dá conta, que não, a psicologia tem que só ir lá atender e é por amor. Beleza, por amor não paga conta, isso é um negócio e vamos atender com amor, mas não por amor. É muito diferente. Por amor, ou você paga só no amor e na graça divina. Não, é um negócio, eu vou atender com amor. Mas é o meu processo de me posicionar na vida enquanto um ser humano emocionalmente e economicamente independente que define um adulto. Então, fecha esse podcast com chave de ouro, resumindo essa saga, essa jornada que é empreender na psicologia. Então, Kelly, nem todo psicólogo será um empreendedor. E nem todo empreendedor é um psicólogo. Você tem que entender quem você é. Porque quando você fala que você vai empreender, você precisa ter cabeça de empreendedor. Sim. Entendeu? Você precisa entender que é como você trouxe. Tudo aquilo ali precisa funcionar. Porque tem gastos, né? Tem muito dinheiro que rola. Então, não é só o fato de atender, ajudar aquele indivíduo. Não. Se você é empreendedor, seja empreendedor. Cuide da sua empresa. Pense como um empreendedor. Ah, mas eu sou psicólogo, então vai atender.
Vai trabalhar para alguém. Ou abre um consultório e faz aquele... Até mesmo, né, para abrir um consultório, você vai ter que cuidar. É uma empresa, acaba sendo uma empresa que tem aluguel, tem limpeza, tem água, tem luz e tudo isso você vai ter que fazer. Impostos. Tem os impostos. Então, assim, quem você é? Não é porque o seu colega abriu uma clínica que isso também é para você. Talvez não seja. Então, se formou, vá atender. Atenda e deixa que as coisas aconteçam em você, vá se percebendo. Será que você é um empreendedor? Ah, legal, então, abra sua empresa. Mas de repente não, de repente você vai trabalhar em uma clínica, não sei, só vai atender, parabéns para você. Mas você precisa compreender você precisa buscar esse autoconhecimento que é seu, unicamente seu. Não é porque você tem 3 clínicas, eu tenho que ter também. Não, de repente, uma só para mim tá ótimo, eu tô conseguindo levar. Né? Não quero. Hoje eu estou em uma outra questão que eu estou pensando em acompanhar o meu marido, porque meu marido é pastor, né? Nesse chamado. Vou continuar atendendo, mas ainda estou buscando saber como é que vai funcionar com relação ao meu empreendimento, né? Porque é aquilo que eu falei para você. Se você tem um empreendimento, esteja 100% nele. Se você não estiver, ele não vai funcionar. Porque não são os colaboradores que vão fazer movimentar a sua empresa. Quem vai fazer isso é você, né? Mesmo buscando ajudas, ok, mas é você que precisa estar à frente, porque o sonho é de quem? O sonho é seu. Mais que isso, Renata, mais do que o sonho, o CPF que vai responder pro resto da vida é o seu. Tudo que acontecer juridicamente é o seu CPF. Sim. Você deu o seu CPF para ele virar um CNPJ. E é você que vai responder. Mais do que só o sonho, é responsabilidade jurídica, fiscal, financeira, técnica. E a gente sabe que todo sonho tem um preço, né? Exatamente. E eu vou te falar que o preço de uma clínica é muito alto. Mas se você tem essa convicção... Tem que estar disposto a pagar. É óbvio que vai conseguir. Meu amor, que papo maravilhoso. A gente podia ficar aqui horas, mas a diretoria não deixa. A direção é exigente com meus horários, fica ali me dando limites. Não sou município não, tá, ô diretora? Oi? Não sou município não, tá? Jamais. Pra ter limites. Querida, foi um prazer enorme. Obrigada por compartilhar da tua experiência, da tua jornada, da tua história com as tuas filhas, que eu adoro. De uma das tuas filhas que eu conheço mais de perto, que eu adoro. Sim. Seja muito bem-vinda. Sempre que tiver uma novidade, um assunto novo, sinta que esse espaço também é teu e que você quiser compartilhar aqui, seja da psicologia ou não, o espaço é nosso. Eu tô muito feliz de você ter vindo e aceitado esse convite. Ai, super te agradeço pelo convite. Foi ótimo estar aqui. Foi uma conversa de amigas, né? Faltou o cafezinho. Cadê, né? Cadê o cafezinho? Faltou, mas eu já tomei o meu cafezinho feito pela Kelly. Tava maravilhoso. Então, assim, eu que te agradeço, tá? Pela confiança. E foi uma conversinha muito boa, né? E que possa agregar, contribuir. Quê? Instagram. Renata, fala o teu Instagram e o Instagram da clínica para as pessoas te da encontrarem. Clínica. Multiclínica Cairós, com K. Depois a diretoria ali vai... E o meu Instagram, Renata, com Pelo 2 Cs, seu, a galera Tostes. acha o da clínica. Acha, tem lá na bio. Então, o Pode Psi de hoje foi com essa maravilhosa. A gente falou muito sobre empreendedorismo, sobre maternidade, sobre processos, autorresponsabilidade, foi o que rolou aqui, falando sobre valores. Então, assim, se você assistiu esse vídeo, comenta aí, porque a vida é dividida entre os empreendedores e os não empreendedores. Você comenta aí no vídeo se você é do empreendedorismo, se você é psicólogo só por amor, por paixão, tá vai tudo viver certo. de luz e tá tudo certo.
E já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse, porque assim, gente, esses bate-papos no final das contas são muito enriquecedores. Eu me sinto super privilegiada de estar sempre aqui com um convidado diferente. E aí compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esse bate-papo, que de alguma forma vai tocar alguém que você sabe que está precisando ouvir o que foi dito aqui. E se inscreve para não perder, ativa aí, aperta o sininho aí para você não perder nenhuma notificação, e a gente se vê no próximo episódio.